Esta é a nossa aula número 9 sobre cálculos químicos. Determine o número de íons H+, em 2 litros de uma solução aquosa, 3 mols por litro de ácido sulfúrico. Veja, estou me referindo aqui ao íon H+, aquele cara que nas soluções ácidas ele aparece, mas ele dura muito pouco, porque logo ele se une a uma molécula de água formando o H3O+, que é mais estável do que ele, que é o íon hidrônio. Mas nós fazemos referência a ele mesmo assim, certo? Você só deve sempre lembrar, quando se fala em H+, lembre-se que esse cara ele dura uma fração de segundo, e quem realmente existe é o H3O+. Muito bem. Queremos determinar o número de íons H+ em 2 litros de uma solução que é 3 mols por litro. O que significa 3 mol por litro? Que tem 3 mols da substância, que é o ácido sulfúrico, do soluto, tem 3 mols de ácido sulfúrico por cada litro. Então, nos cálculos químicos, quando eu quero saber número de partículas, a primeira coisa é eu descobrir a quantidade de matéria que eu tenho daquela substância que eu estou lidando, daquele soluto. No caso aqui, que estamos falando de uma solução, a quantidade de matéria do soluto que está dissolvida ali. Veja bem, quantidade de matéria é o mesmo que número de mols, tá? Então esse é o primeiro passo. Eu tenho que pensar assim. Não são 3 mols por litro? Essa aqui é a chamada concentração em quantidade de matéria, ou concentração em mol por litro, ou molaridade. Mas o nome que hoje é considerado correto é concentração em quantidade de matéria. 3 mol de ácido sulfúrico para cada 1 litro de solução. No exercício, eu estou falando que eu tenho 2 litros. Então, 3 para 1, 6 para 2. Isso é a proporção. E é bastante simples e você com certeza já entendeu. Nós temos 6 mols de ácido sulfúrico. Veja que eu não escrevi mols, eu leio mols, mas não escrevo mols, porque é assim que tem que ser. Veja, você não escreve 60 GS, você escreve 60 G, mas você lê 60 gramas. É por isso, mol aqui, quando eu estou expressando a quantidade, esse mol é unidade de medida. Então ele não vai flexionar para o plural. Tá? E você não tem que estranhar isso, porque isso já ocorre com você em outras unidades, como eu citei aí. Você escreve 1G e também escreve 60G. Na hora de ler, você fala 1 grama e depois 60 gramas. Uma vez que a gente já sabe quantos mols a gente tem, então fica fácil de desenvolver este exercício. Por quê? Você tem que saber aí na sua cabecinha de cor. Tem que haver um espaço aí para você colocar o seguinte. Quando a gente tem 1 mol de uma coisa, seja lá qualquer que seja essa coisa, nós temos 600 sextilhões dessa coisa. Neste caso, estamos falando em mols de moléculas. Então, 1 mol de moléculas é 600 sextilhões de moléculas. Na realidade, para ser mais preciso, 602 sextilhões. Este número, que é bem grande, representa o quanto moléculas e átomos são pequenos em relação ao mundo que a gente está acostumado. Né? Quando a gente pega qualquer quantidadezinha de substância, já estamos falando em quantidades gigantescas. Olha, você deve lembrar disso. 6 vezes 10 a 23, e melhor ainda é ele um pouquinho mais completo, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Esse número aqui, o que quer dizer? Você anda com a vírgula 23 casas. Tá? Você tem que saber lidar com potência. Muito bem. Então aqui você tem 6,02 vezes 10 a 23 em 1 mol.
Isso que você tem que pôr na sua cabeça. Isso aqui ninguém vai te dar no vestibular. Por favor, vamos lá. 1 mol são 6,02 vezes 10 elevado a 23. Neste caso, moléculas. Como nós temos 6 mols, então é 6 vezes isso. Olha a proporção que simples. 1 para 6 vezes 10 a 23. 6 para 36 vezes 10 a 23. Só que aqui eu estou sendo um pouco mais preciso. Então vai dar 36,1 vezes 10 elevado a 23. Antes de chegar já na resposta, a gente já observa que nós temos um valor, né, que está expresso usando potência de base 10. Você tem uma coisa vezes uma potência de base 10. Sempre que você estiver nesta situação e tiver que dar uma resposta, você não pode deixar 2 casas antes da vírgula, nem mais. Você só pode deixar uma casa antes da vírgula e essa casa não pode ser o 0. Então aqui, se a gente andar com a vírgula uma casa para a esquerda, já chegamos no que queremos. Só uma casa antes da vírgula. Só que quando eu ando com a vírgula, eu devo pensar o seguinte, veja só. Se eu andar uma casa para a esquerda, eu elevo o expoente uma casa. Se eu andar uma casa para a direita, eu diminuo o expoente uma casa. Lembre-se disso. Esquerda eleva, direita diminui. Como eu andei uma casa para a esquerda, o expoente eleva uma casa. De 23 vai para 24. Agora eu já sei quantas moléculas de ácido sulfúrico eu tenho. Mas essa ainda não é a resposta. Por quê? A pergunta é quantos íons H+ eu tenho naquela solução. E quando você chega nesse ponto, você vai ter que sacar do bolso um outro conhecimento de química. Você vai ter que demonstrar que você sabe se esse ácido é forte ou fraco. Porque não é simplesmente você olhar para o ácido, todos os Hs dele vão virar H+. Não, isso é só com os ácidos fortes. E mesmo assim, o que você tem que ver é o seguinte. Ácido forte é aquele que libera todos os seus hidrogênios ionizáveis. Ainda haveria a possibilidade de você ter um ácido forte e que tivesse um hidrogênio que não fosse ionizável, porque a nossa conta é: você pega o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Olha só uma coisa. O ácido sulfúrico, quanto que dá? 4 menos 2 dá 2, não dá? Se der 2 ou mais, o ácido é forte. Então, esse é um ácido forte. E ácido forte, ele vai liberar praticamente todos os seus H+, e para a nossa conta vamos considerar que liberou todos os seus H+. Liberou como assim? É que a molécula, ela vai em contato ali com a água, com romper as ligações que o oxigênio faz com o hidrogênio, que já é polarizada, e daí os hidrogênios vão cair fora, na forma de H+, porque vão perder seu elétron. Então, nós temos aqui sim 2 hidrogênios sendo formados, 2 H+, 2 íons hidrogênios sendo formados para cada molécula presente. Podemos então dizer que o número de íons H+ é o dobro do número de moléculas. Portanto, é só multiplicar esse número por 2, que vai dar 7,22 vezes 10 elevado a 24 íons H+. Estamos aqui, multiplicação de número vezes potência de base 10. Daí a gente verifica. O número aqui só tem uma casa antes da vírgula. Sim, então está ok. Está dada a resposta em notação científica. Maneira de escrever científica. Então tudo bem. Essa é a resposta. Olha, nós estamos numa sequência de aulas para você aprender tudo o que precisa sobre cálculos químicos. Devagar assim, é possível. Porque esse assunto, ele só envolve coisas bem simples da matemática. Portanto, vai assistindo com a gente cada aula. Peça uma aula, se você achar que tem algum pontinho aqui
que você gostaria, algum exercício que você gostaria que virasse uma aula, envia para a gente, porque o objetivo é realmente que você aprenda a fazer os cálculos químicos que você precisa. Um bom estudo para você!